tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, você já me conhece já faz algum tempo, afinal a gente já tá aqui conversando há algumas semanas. Você também já conhece o Ório, nosso panda historiador que participa bastante das nossas descobertas, né, Ório? E hoje a gente vai continuar se aventurando pela história juntos. E confesso pra você que tem sido uma aventura muito legal e que já estou ficando com saudades. Mas por enquanto, a gente segue aqui juntos. Antes de começar aquele aviso, espero que você esteja aí com o seu livro didático, porque afinal a gente vai conversar, a gente vai fazer algumas atividades e prometo pra você que vai ser bem legal. Bom, nas nossas últimas conversas aqui por vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre a história da escrita. Você lembra? A gente tem falado bastante sobre isso, foram vários vídeos contando pra vocês, a gente falou sobre a Mesopotâmia, a gente falou sobre o Egito, a gente falou sobre a invenção das diferentes escritas que surgiram com símbolos, enfim. E foi uma grande evolução, né? Até chegar no estilo de escrita que a gente tem hoje. E isso é muito legal da gente perceber, afinal a escrita faz parte do nosso dia a dia, certo? E a gente percebe que quando a gente está escrevendo, quando a gente está lendo, a gente também está fazendo história, porque a história faz parte das mais variadas coisas do nosso dia a dia. Mas hoje eu vou contar uma parte dessa história, gente, que é muito legal. Vou falar pra vocês sobre a história da imprensa. Como assim, prof? Meu Deus! Bom, vamos relembrar. Vocês lembram que as pessoas, elas escreviam antes em tabletes de argila, certo? Aí depois, por exemplo, lá no Egito, começaram a escrever nos papiros, um tempo depois o papel foi inventado, mas ainda eram poucas pessoas que escreviam, na maioria dessas sociedades, lembram? Dos escribas, pessoas selecionadas para ter a honra de escrever. E também, depois de um tempo, né, não era todo mundo que podia escrever, eram poucas pessoas, enfim, a gente já falou sobre isso. Mas, gente, o que a gente vai aprender hoje foi revolucionário, porque tudo aquilo que a gente tem hoje em dia escrito dessa forma, e eu já vou falar sobre isso, vem a partir dessa invenção. Hoje a gente vai falar sobre a invenção da prensa móvel. Mas o que é isso? É igual aquela impressora que às vezes a gente tem em casa ou que a gente vê no colégio? Não, pessoal. A prensa móvel foi uma criação de Gutenberg, um cara que um dia parou lá durante a Idade Média, em 1450, e falou: gente, a gente precisa criar uma forma dessa escrita sair mais rápido, né? Das pessoas não precisarem ficar escrevendo. Não era bem como é o computador hoje em dia, igual a gente manda pra impressora. Não era assim, gente. Mas a ideia é que existiam pequenos pedaços de metal chamado tipos. Esse era o tipo dele. E aí, nesses pequenos pedaços de metal, existiam letras. E aí, a pessoa que coordenava essa prensa ia organizando as letras, certo? E prensava no papel com tinta, como se fosse um carimbo, sabe? Não sei se você já brincou de carimbo, se já tentou fazer algum aí na sua casa. Também é uma atividade legal, mas mais ou menos isso. E aí, eles tinham que fazer isso, certo? Organizar as letrinhas, iam colocando na folha, dessa forma iam carimbando essa folha com os tipos móveis, certo? Só que, para sair certa a letra, né, a escrita deles, eles tinham que colocar de forma espelhada, para que quando ficasse impresso, a pessoa pudesse ler, porque se colocasse da forma certa, né, não ia dar. Tipo carimbo, não sei se você já deu uma olhada, quando você olha, ele tá espelhado, como se fosse que a gente olhasse no espelho. Esse sentido assim. No seu livro explica melhor, até para você dar uma olhada na imagem. Tem um desafio lá na página, ó, tô dando uma olhada aqui na página 31 para ver se você sabe ler espelhado, aí é um bom desafio. Mas o que é importante a gente entender disso, né? Gutenberg, ao criar a prensa móvel, ao criar esse aparato, digamos assim, ele revolucionou a história da escrita e a história do livro, porque afinal foi a primeira prensa e a partir disso livros começaram, né, a ser mais veiculados, o conhecimento continuou a se espalhar de uma nova forma. Porque lembrando, né, se lá na Idade Média a galera precisava, né, de monges copistas, de pessoas para escrever, ou antes disso, né, na Mesopotâmia, no Egito, pessoas responsáveis por escrever, não era todo mundo que podia, e era muito caro ter algo escrito. Então, a partir da prensa, começa a se tornar mais acessível, mais pessoas poderiam acessar e tudo mais. Claro, não é de um dia para o outro, gente, que isso vai acontecer, mas isso já ajuda a revolucionar. E hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai comprar um livro, já é um preço bem mais barato do que se fosse alguém lá escrevendo o livro.
Mais uma curiosidade para vocês. Quando o primeiro livro, né, foi escrito com essa prensa, foi transformado ali na prensa móvel de Gutenberg, ele demorou 5 anos, gente, para ser escrito. E esse livro foi a Bíblia, né, a Bíblia em latim. E aí, depois de 5 anos, a Bíblia toda estava completa. Bem diferente de hoje em dia, se a gente quiser imprimir alguma coisa, né, ou por exemplo, a gente pode ir em livrarias. Hoje em dia a gente compra na internet muitas coisas, existem aplicativos de livros, gente, é uma tecnologia absurda. Mas naquela época, né, precisava do físico porque ainda essa parte digital não tinha sido inventada. E já que a gente falou um pouquinho sobre isso, agora a gente vai fazer algumas atividades relacionadas ao que a gente aprendeu no vídeo de hoje e relacionadas a alguns conhecimentos dos vídeos que a gente já fez, que a gente já conversou. Então, quero testar seus conhecimentos, tá? Mas para isso, vou ser boazinha, a gente vai usar o nosso livro didático. Pega lá o seu livro, abre na página 32, certo? E lá tem a seção Interpretando. Tô com o meu livro aqui, o Ório tá estudando aqui comigo. E eu vou ler, eu vou fazer as atividades com você. Não preciso nem explicar o esquema, porque você já tá acostumado, né? Você já tá craque nisso, confio em você. Vou fazer aqui, vou ler aqui e você vai respondendo aí no seu livro. Qualquer coisa, dá um pause, né? Vê o que é possível fazer aí, mas calma, vai dar tudo certo. Então vamos lá, vou ler pra gente fazer juntos. Observe essas imagens de técnicas de escrita. Tudo a ver com aquilo que a gente estudou, hein? A. Numere as imagens em ordem cronológica do objeto mais antigo, que deve ser o número 1, ao mais atual, a ser numerado como número 3. Então, né, que tá pedindo pra gente fazer uma ordem lógica, né, e uma ordem cronológica, do mais antigo pro mais novo. Ao olhar para essas imagens, qual que é o mais antigo dessas técnicas que a gente aprendeu, hein? O mais antigo, né, que a gente vai colocar o número 1, é o tablete de argila. Lembra da escrita cuneiforme lá da Mesopotâmia? Então é o tablete de argila que você vai colocar o número 1, beleza? Depois disso, o que também é muito antigo, mas não é o mais recente, né, o intermediário, que é o 2, vai ser o que tem a pena ali, a escrita de pena, caneta de pena, né? Deveria ser difícil de escrever, né, pessoal? Mas deveria ser legal. E o número 3 tem uma máquina de escrever, que seria o mais atual. Não é o mais atual que a gente utiliza hoje em dia, mas perto desses outros, perto, né, da placa de argila, é atual. Pergunta aí na sua casa se alguém utilizou essa máquina de escrever, foi datilógrafo, profissões antigas que nem a minha geração acompanhou. Mas, por exemplo, a minha mãe, minha avó, elas tinham máquina de escrever porque, né, gente, não tinha computador como a gente tem hoje em dia, nem tablets, nem essas coisas. E dizem que era bem difícil. Nunca escrevi numa máquina de escrever. Tenho vontade. Mas vamos lá, pessoal. Na B tá perguntando pra gente qual dessas técnicas de escrita pode ser considerada mais antiga. E a nossa resposta vai ser a escrita desenvolvida pelos sumérios, a escrita cuneiforme, a número 1, lembra do tablete de argila, que era com a cunha, igual o desenho tá ali. Essa é a escrita mais antiga, que até a gente tem registro, por causa do Código de Hammurabi, por causa de tantas outras coisas, essa é a escrita mais antiga. Beleza? Vamos lá para C. Lembrando, pessoal, se aqui eu falei não deu tempo de você escrever, pausa, escreve e volta aqui. Faço rapidinho nesse bate-bola, nesse jogo rápido, porque o vídeo tem um tempo para durar, né? Mas só para você se localizar. Qualquer coisa, pausa e faz com calma. Vamos lá? C. Qual dessas imagens representa uma maneira de escrever que surgiu da técnica de imprensa iniciada na Europa por Gutenberg? Ao olhar para isso, eu consigo olhar que é a 3, né? A máquina de escrever. Porque na máquina de escrever existem como se fosse pequenos carimbos com a tinta que coloca. Não é tipo da impressora, tá, pessoal? Mas explicando pra vocês. Já vi em filme, em coisa assim, nunca vi de perto, tá? Então qualquer coisa pergunta pra alguém da tua casa. E aí essa tinta, ela vai sendo carimbada no papel conforme a pessoa ela vai digitando. Não é igual ao computador, como a gente utiliza, mas o teclado tem essa ideia e a pessoa vai digitando e aí essas letrinhas elas vão sendo grudadas na folha, como a prensa. Só que a prensa móvel de Gutenberg, se você for dar uma olhadinha nas imagens do seu livro, você vê que ela era gigante, enorme, bem diferente da máquina de escrever, né? Mas, ok, essas perguntas a gente, arrasou. Vamos lá. Vamos para a página 33 agora, pessoal. Lápis na mão, ok? Vamos lá. Leia essas imagens. Tem, né, um cara ali
com papel na mão, que me parece ser o quê? Um papiro, certo? E no segundo tem um cara ali que me parece um pouco religioso, pelo estilo da roupa que ele tá usando, tem uma vela, uma caneta, né, de pena, e a gente percebe que ele tá escrevendo alguma coisa. Vamos ver, a gente leu as imagens, vamos ver o que tá pedindo pra gente. Identifique e escreva abaixo de cada ilustração a função representada pelos personagens. Então, o primeiro cara ali, pela maquiagem dele, pelo lookinho dele, né, pessoal? Pelo cabelo, pela barbinha, a gente consegue perceber que é um escriba. Que era de quê? De qual época, né? Lá do Egito Antigo. Então, o escriba é a primeira coisa que você vai escrever nessa primeira imagem. A segunda imagem, daquele aspecto mais religioso, como a gente falou, que tem a vela, a pena, é do monge copista, dos monges, né, que remete aos monges, as freiras da Idade Média, que eram responsáveis por escrever, fazer aquela iluminura bonita, assim como você fez aí na sua casa, espero que tenha feito, né, mas essa é a ideia. Agora vamos para B. Numere as alternativas com 1 ou 2, conforme a relação que tem com os personagens ilustrados. Então, algumas coisas que a gente já falou até olhando para a imagem, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que está escrito ali, iluminura. Você vai marcar 2. Iluminura tem a ver com Idade Média, tem a ver com monges copistas, tem a ver com toda essa noção que a gente já falou, né? Das coisas bonitas, aqueles desenhos, as letras bonitonas, decorando as páginas. Hieróglifo. Hieróglifo é um tipo de escrita egípcia, né? Então tem a ver com o escriba, o carinha ali que está sentado com o papiro na mão. E falando em papiro, que já é a próxima palavra que tá ali pra gente, né? Papiro é egípcio. Então, por enquanto, nossa ordem é 2, 1, 1, ok? Vamos lá. E a última é pergaminho, pena e tinteiro. Mudou. Então, se é pergaminho, pena e tinteiro, algumas coisas que a gente reparou ali na imagem, é o número 2. E agora a gente vai pra questão 2. De acordo com o que você estudou, assinale com X as alternativas corretas. Por causa do uso de tipos, tipógrafo era o nome dado à pessoa que trabalhava organizando textos para serem impressos. Isso mesmo, pessoal. O nome da pessoa responsável, né, por cuidar da prensa móvel eram os tipógrafos, porque eles organizavam os tipos, que eram aqueles carimbos de metal que eu expliquei para você, ok? Eles eram os tipógrafos. Então, você pode marcar um X ali na primeira questão. Vamos ver se a segunda está certa. Os detalhes em ouro aplicados nos rolos de pergaminho deram origem à escrita cuneiforme. Errado, pessoal. A escrita cuneiforme veio antes. Vocês lembram? Lá da região da Mesopotâmia, essa escrita, né? E ela que vai dar origem a depois, né, aos rolos de pergaminho e tudo mais. Mas a escrita cuneiforme veio bem antes. Vamos para a terceira. Os sumérios foram os primeiros a imprimir livros em grande quantidade? Negativo, tá errado. Os primeiros a imprimir livros em grande quantidade, demora isso a chegar, é só depois da prensa móvel de Gutenberg, né? Então demora um bom tempo para isso acontecer. E a última é, normalmente a leitura e a escrita eram habilidades dominadas por pessoas mais abastadas ou do governo. Verdade, é uma coisa que a gente já falou nos outros vídeos, que a gente já falou aqui hoje. O Ori até sabe disso, que não era todo mundo que podia ler e poderia escrever. Então eram algumas pessoas com mais dinheiro, mais abastadas, ou o governo que tinha essa técnica e essa habilidade. Agora vamos para a nossa última página. Está acabando, pessoal. Prometo para você, força, faz um alongamento, mexe o corpo aí que tá acabando. Vamos lá? 3. Assinale a alternativa que melhor completa esta frase. Atualmente, as pessoas leem notícias por meio de um jornal. E aí, gente, né, vamos lá, pausa, aí. Essa é uma pergunta pessoal. Por que ela é pessoal? Vamos ler quais são as alternativas pra gente e a gente vai conversar sobre isso. Primeira alternativa que tem pra mim, tá escrito físico impresso em papel. Então, se as pessoas, elas atualmente, hoje em dia, elas leem notícias por meio de um jornal físico impresso em papel ou digital disponibilizado na internet. A primeira coisa que a gente tem que entender, essas duas opções, elas são consideradas corretas, mas vai da realidade de cada um. Eu, Prof. Stephanie, assim, gente, se comprei jornal, o físico, há muito, muito tempo atrás, certo? Quem sabe quando eu era criança mesmo, tá? Hoje em dia, a facilidade da gente ter tudo no nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador, no nosso e-mail, pode perguntar isso pro papai, pra mamãe ou pra quem mora aí com você,
nos ajuda a não ter que comprar o jornal físico. Até porque o meio digital não é só aquela leitura que a gente faz. Às vezes o jornal a gente não precisa nem ligar a TV para ver o jornal, né, que é exibido na TV. A gente pode ver nos nossos celulares, nas nossas redes sociais. Enfim, é uma nova era. Mas as duas respostas são consideradas corretas. E isso nos abre, né, para um debate, para uma conversa, da gente entender que as coisas estão mudando, né? Por exemplo, hoje em dia, muitas revistas, muitos meios que eram físicos, certo? Impressos, eles já deixaram de existir, se tornando apenas digital. Muitas das coisas são apenas digitais hoje em dia, né? Muitos livros até. Então, a gente tá pensando que tá mudando uma mentalidade. Quem sabe daqui a um bom tempo, quando você tiver filhos, netos, bisnetos, aí eles vão estar estudando mais coisas, né? Que tenham relação com a escrita da história e que vão ter a ver com esse mundo digital que a gente vive hoje em dia. 4. Atualmente, o que você faria para compartilhar conhecimentos por meio da tradição oral? Vocês lembram disso, gente? Um dos primeiros assuntos que a gente falou por aqui foi sobre a tradição oral, ou seja, a fala, né? Quando a gente transmite histórias através da fala, quando a gente transmite tradições, jeitos de fazer, ensinamentos através da fala. Essa pergunta também é pessoal. A imaginação é sua, tá? Mas o que eu faria, deixa eu perguntar aqui pro Oreo. Oreo, sabe o que eu faria? Eu acho que eu usaria esse canal aqui que eu tô fazendo com vocês. Hoje a gente tá num tempo muito de youtubers, de influencers, de blogueiros. É um bom jeito de levar história oral pra uma galera, né? Mas ainda utilizaria as boas e velhas tradições que, por exemplo, a gente tem com as nossas famílias, né? De sentar na mesa, de conversar naquele almoço gostoso de domingo. É uma boa ideia também. Então, é uma pergunta pessoal. Mas, por exemplo, eu, através da tradição oral, continuaria conversando com você através de vídeo, porque isso aqui também é tradição oral. Beleza? Vamos lá. 5. De acordo com o que você estudou sobre os griots, escolha a alternativa que melhor completa esta frase. Lembram dos griots que tinham a ver com a tradição oral lá na África, pessoal? Vamos lá. Compartilhamento de conhecimentos é feito principalmente por meio de treinamento esportivo? Não, desses caras aqui não é. Técnicas agrícolas? Não. Ou tradições orais? Tradições orais. Os griots, né, eles são muito conhecidos lá na África. A gente estuda por eles também por causa da tradição oral e porque eles compartilham histórias através de música, de ritmo, para ficar mais fácil das pessoas lembrarem. Então, se trata de uma tradição oral. Vamos para 6. Nossa última pergunta. Sei que esse vídeo está um pouquinho longo, mas vamos lá. Identifique com as letras A ou B o que as imagens estão representando. A é oralidade e B, escrita. Fácil, hein, pessoal? Vamos lá. A primeira imagem tem um senhor ali, duas crianças, e ele parece, né, pra mim, pelo que eu tô vendo, que ele está contando uma história. Não tem um caderno, não tem um livro, ele tá contando. Então é a oralidade, certo? E aí, na segunda tem uma menina ali, né, ela está com o seu computador, o que parece ser pra gente, e parece estar digitando, com as mãozinhas ali digitando. Então, é o quê? B, né, pessoal? Porque é uma tradição escrita. E a outra imagem, a última que a gente tem ali, né, ao final da página, tem um grupo de pessoas de mãos dadas, numa brincadeira de roda, provavelmente. Essa brincadeira, essa tradição faz parte da oralidade. Afinal, para passar, você precisa falar, você precisa cantar, enfim, né? Tem vários jeitos de acontecer. Mas tá bom, pessoal, gostei muito da nossa aula de hoje, foi muito legal relembrar algumas coisas e trazer coisas novas pra você, né? O Oreo vai ficar com saudades essa semana e a gente se vê lá na próxima semana. Faça as tarefas direitinho, se cuidem, lavem bem as mãos e fiquem em casa. Até, tchau, tchau!